Angelman. E nós estamos recebendo aqui no programa a Glaudes, que é profissional de saúde, inclusive, e tem conhecido de perto esta síndrome e acompanhado, até porque tem um filho, né, que tem a síndrome de Angelman, e ela vai trazer informações pra gente nesse dia importante. Glaudes, muito bom dia, prazer recebê-la aqui mais uma vez no Jornal da Tempo. E vamos abordar aqui alguns assuntos ligados a esta síndrome, que certamente vai ser importante para a nossa população. Muito bom dia, Glaudes. Bom dia, Fabiano. Bom dia aos ouvintes do Jornal da Tempo. E mais uma vez, gratidão pelo espaço para que a gente possa falar um pouquinho, fazer com que a população conheça um pouquinho sobre essa síndrome rara. Ok. Você pode falar para a gente, Glaudes, o que é a síndrome de Angelman? A síndrome de Angelman é um distúrbio neurogenético. Ela acontece em um único cromossomo e não tem uma causa definida. Então, é caracterizada é classificada dentro das doenças raras. Acontece em média de 1 para cada 15 mil nascidos vivos. No Brasil, nós temos uma média de 12 mil pessoas diagnosticadas com síndrome de Angelman. Aqui no Ceará, chegamos a ter 15 casos diagnosticados, infelizmente já foi a óbito, temos 14 indivíduos, e aqui no Cariri nós temos 2 pessoas com síndrome de Angelman, né? Um deles é o meu filho e a outra é a Larissa, uma menininha de 4 anos que mora no Crato. O seu filho tem quantos anos hoje? 9. Completa 10 já. 9 anos. Foi difícil o diagnóstico, Glaudes? O que chamou a atenção de vocês para o diagnóstico dele? Tá, a gente percebeu um atraso. É o FIDES, né? FIDES, isso. A gente percebeu um atraso no desenvolvimento do FIDES desde os primeiros meses. Por tratar-se de uma síndrome rara, a gente tem essa dificuldade, essa é uma das razões para a gente estar divulgando a síndrome, que a maioria dos profissionais desconhecem. Então, nós percorremos um caminho por vários pediatras, na época, os melhores pediatras da região do Cariri. A gente ficava mudando e sempre dizia, não, cada criança no seu tempo, tenha paciência que ele vai desenvolver no tempo dele. E aí buscamos neuropediatras, inclusive recebemos alta, né? Não, esse menino não precisa de acompanhamento neurológico, não tem nenhuma alteração. Só que como enfermeira, como mãe, que acompanhava 24 horas do dia dele, e como enfermeira, era perceptível o atraso no desenvolvimento. E nós continuamos nessa busca e o diagnóstico dele só veio aos 5 anos de idade. Então foi um pouquinho longa, né? Mas aí eu aproveito para dizer que o diagnóstico não é o ponto de chegada. Eu vejo como ponto de partida. É importante para orientar a conduta, o que é que a gente vai fazer daqui para frente. Nesse intervalo, o FIDES já fazia uma série de terapias, quase todas que ele faz ainda hoje. Porém, nós temos características peculiares da síndrome que o diagnóstico é fundamental. Certo, são 7h10, estamos conversando com a Glaudes, que é enfermeira, trabalha na área de saúde, tem um filho com a síndrome de Angelman, que é celebrado nesse dia 15 de fevereiro. Glaudes, aqui na região, a gente tem estrutura para esse acompanhamento, para esse tratamento terapêutico? A gente já tem, ou quando você descobriu, por exemplo, que seu filho tinha a síndrome, era algo novo ainda na região? Hoje tem. Na época, algumas coisas eram bem deficientes. Você falou que tem 2 pessoas, seu filho e a Larissa, a Larissa, criança do Crato. só em Juazeiro, da região? Um em Juazeiro e uma no Crato. Na região, só eles 2. Ok. Então, hoje nós já temos uma condição melhor. Tem um suporte melhor, porque hoje nós temos acompanhamento genético. Na época, o FIDES foi acompanhado por a doutora Erlane, que atendia na Faculdade de Medicina. Aliás, ela atendeu o FIDES na APAE, mas ela atendia com os estudantes, com os acadêmicos de medicina. Então, a chegada da Faculdade de Medicina na região também contribuiu muito, porque veio a genética, que a gente não tinha aqui. A maioria, não só a síndrome de Angelman, né, que no caso só tem ele, mas a maioria das crianças que necessitam de diagnóstico com acompanhamento genético precisa ir para Fortaleza. A gente ainda tem uma carência nessa área. A divulgação da síndrome, eu acho que tem contribuído muito. Isso é um movimento mundial, né? Nós temos um grupo com
pais do mundo todo, e a gente tem esse compromisso de no dia 15 fazer essa divulgação com esse objetivo, para que os diagnósticos cheguem mais cedo, para quebrar um pouquinho também o preconceito. Alertar outros pais, né, que podem passar pela mesma situação, e quanto mais informação, certamente que vai ajudar, né? Sem dúvida nenhuma, a gente acredita que essa propagação da informação vai apoiar os pais, vai apoiar profissionais. Então, assim, eu não conto as vezes que nós chegamos no consultório e nós passamos mais tempo da consulta falando sobre a síndrome do que ouvindo o profissional. Né? Então, muitas vezes a gente ia buscar um apoio no profissional e passava um tempão lá dando uma aula do que era a síndrome, o que a criança apresentava, porque de fato era desconhecida. Você tem sido convidada para palestras sobre essa síndrome? Sim. Todo ano a gente faz uma programação nesse período de fevereiro. Além desse período, eu já tive a oportunidade de fazer atividade na faculdade de medicina, na faculdade de odontologia, com um grupo de profissionais, no município onde eu trabalho, que é Caririaçu, com um grupo de pais, nas clínicas, em alguns setores. A gente tem feito algumas atividades, tem sido convidada. E assim, é sempre um prazer e uma oportunidade a gente fazer essa divulgação. Que bom que tem uma profissional do seu nível, né? Eu conheço a Glaudes, é sempre muito estudiosa, muito competente, e aí com a situação do filho, se dedicou mais ainda e está podendo ajudar a nossa região com muita informação. Glaudes, a síndrome de Angelman, ele tem alguma associação com autismo, não? Tem. Tem? O FIDES, ele tem o diagnóstico de autismo também, o que chama-se de autismo secundário. E assim, por um tempo, né, eu disse que o diagnóstico de Angelman só fechou aos 5 anos de idade. Então, por um tempo, nós tivemos o diagnóstico atraso global do desenvolvimento e autismo. Entendemos que é um desfavor para a comunidade dizer só que ele é autista, porque eu deixo o diagnóstico principal de lado. Sim. Porém, ele tem todas as características que fecham o diagnóstico de autismo severo, e aí no laudo dele precisa ter também esse diagnóstico de autismo. Como é que você tem visto o desenvolvimento dele? O acompanhamento que você faz em termos de andar e outras funções, tem evoluído bem? Muito. Eu acho o FIDES muito evoluído diante de outras crianças com a síndrome e diante do atraso que a síndrome causa. Ele andou aos 2 anos e 2 meses. Mas é comum na síndrome de Angelman as crianças começarem a andar sozinhas com 4, 5 anos de idade. Então ele foi bem adiantado. Ou não andar, né? Algumas crianças com síndrome de Angelman são dependentes de cadeira de rodas, porque um dos fatores é esse atraso motor, atraso neuromotor. A outra característica é a dificuldade de comunicação. São crianças que têm necessidade complexa de comunicação. E o FIDES hoje se comunica muito bem. Nós podemos perceber que ele tem um desenvolvimento cognitivo muito acentuado. Ele compreende tudo que nós falamos e ele já atende alguns comandos, ele consegue se comunicar. São crianças que são capazes de se comunicar através de comunicação alternativa. Porém, exige tempo e paciência. Mas eu vejo que ele está bem à frente, né? O desenvolvimento dele está ótimo. Atenção, 24 horas, né? Por conta de tudo que está incluído, né, Glaudes? Distúrbios. 24 horas. Às vezes dorme bem, normalmente não? Hoje ele dorme, mas uma outra característica da síndrome é distúrbio do sono. Distúrbio do sono também, né? Assim, afeta muito a família toda, né? As famílias, a gente escuta esse depoimento todo dia, que famílias de crianças com síndrome de Angelman, todo mundo tem problema de sono, porque é uma criança que ela geralmente tem uma irregularidade no sono. São crianças que dormem muito pouco, que precisam fazer uso de medicação. O FIDES nunca fez uso de medicação para dormir, né? A gente fez uso de alguns métodos naturais. Sim. E hoje a gente já consegue que ele tenha uma noite de sono completa, né? Tipo, dorme 9, 10 horas da noite e vai até 6 da manhã. Isso é uma maravilha, só que eu preciso estar do lado. Eu digo que ele dorme no meu cheiro. Se eu levantar, ele acorda. A mãe tem que estar ali, né, Glaudes? Tá certo. A comunicação dele hoje é tranquila, através de gesto, fala, como é que tá?
Ele balbucia algumas palavras, né? A literatura diz que a criança com Angelman pode desenvolver no máximo 10 palavras. Eu costumo dizer que não está na literatura o desenvolvimento de Fidges, está nas mãos de Deus. Ele determina se ele consegue fazer mais do que isso ou não. Então hoje ele balbucia algumas palavras como água, gagal, vovó, né? A minha sogra, que é Laura, é toda orgulhosa porque ele chama Lalá. Olha aí. Então, outras coisas, tipo, tá com fome, então ele bate na barriga. Algumas formas ele usa como gestos. Já dá para entender, né? Dá. A fome é mais fácil, né? A fome, a sede, ele já sabe indicar certinho. Como é que é a questão de escola para ele? Como é que você tem administrado? Isso é um ponto crítico. É difícil, esse é mais difícil, né? É difícil. Porque eu até a gente trabalha com educação, eu até estou fazendo essas perguntas, elas são importantes, eu acho que tem que abordar o assunto, porque a verdade é que nós, as escolas, não estamos preparados para muitos desses casos, não é? Então, por isso que eu estou perguntando, como é que você tem administrado isso? É verdade. O Fidges, ele foi para a escola bem cedo, ele ficou na escola até os 7 anos de idade. Tem 2 anos que eu fiz a opção dele não ficar na escola regular. Hoje ele está no Centro Integrado Aprender, com a doutora Suzana, onde ele, no período da manhã, que seria o período escolar, lembrando que lá não é escola, eu tenho consciência disso. Sim. Então, no período da manhã, ela desenvolve técnicas com a terapia ABA, que é uma terapia comportamental, que o Fidges necessita extremamente. Ele fez as primeiras séries do infantil, né? Infantil 1, infantil 2, infantil 3, e não era difícil, porque atividade lúdica, nós tínhamos um cuidador, ele precisa de um cuidador em tempo integral. E aí chegou um ponto, quando foi passar para o primeiro ano, então já muda muita coisa. E daí a gente fez a opção dele ir para terapia, dele ir para o Centro Integrado Aprender. Inclusive, eu tive, assim, uma conversa, né, não muito amigável com uma pessoa da Secretaria de Educação de Juazeiro, na época, que me procurou porque eu estava tirando o direito dele de estar na escola. E eu entendo, eu luto pela inclusão, você sabe que várias vezes eu já pedi a você, Fabiano, fala disso, fala daquilo, porque eu conheço muitas mães que enfrentam isso de chegar na escola, faz tudo da matrícula, quando entrega o laudo da criança, magicamente a vaga deixa de existir. Ou foram preenchidas todas as vagas. Né? Então, assim, eu não passo por isso, mas eu luto por essa inclusão e pode parecer incoerente, né? Como é que tu luta pela inclusão, mas o teu filho não está na escola? Foi uma opção sua. Foi uma opção minha por uma razão. A criança tem um período que chama de plasticidade cerebral. Então eu não posso desperdiçar esse período de desenvolvimento dele. Ele precisa mais de uma terapia que desenvolva o comportamental dele nesse período. Nesse momento, né? Nesse momento. É mais importante. Vai ser mais proveitoso. Sim. A verdade é que as escolas, de um modo geral, precisam investir, se preparar mais para a educação inclusiva, e os governos precisam estar atentos e abraçar essa causa também da educação inclusiva, que vai se tornar cada vez mais importante, cada vez mais necessária. Glaudes, eu quero agradecer, a gente poderia continuar falando aqui muito mais, é um tema tão importante, né? Comunicação também é educação, e parabenizar você, né? Pela disposição, pelo empenho, dedicação que você tem tido como mãe e como profissional de saúde, e pela colaboração que você tem dado à região do Cariri com essa divulgação, com as palestras, com esse empenho que você tem tido. Então Deus continue lhe abençoando, abençoe o Fidges, e eu sei que talvez muitos queiram falar contigo. Se não for problema e você quiser deixar o seu número, fique à vontade, tá? Não é problema, estou à disposição. Eu acho fundamental que a gente tenha essa rede de apoio, né? Que os pais possam se apoiar. Quem sentir vontade pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, é o 99604-8566. Ou pelas redes sociais, no meu Instagram é bem simples, é Glaudes, é bem facilzinho de encontrar, acho que só tem eu. E eu fico à disposição e mais uma vez te agradeço pelo espaço. Legal, estamos sempre à disposição. Grande abraço, Glaudes. São 7h21, a gente vai para um rápido intervalo comercial e volta já já. Jornal